conhece a cada um deles e conhece as suas necessidades nesta hora. Visita também, Senhor Deus, aqueles que nesse momento estão dando palavra de conforto, de consolo, se ali com o irmão de mamá, com sua nora, Pai, para que as palavras que saiam dos lábios deles sejam palavras que acalentem o coração dela nesse momento de dor e tristeza, de perda, para que o Senhor esteja abençoando não só ali onde teu servo está, mas em outros lugares também que carecem e que precisam da tua presença, Senhor. Tu sabes que mesmo em meio à ação de fortaleza, de soberba dos homens, tu sabes o quanto os homens precisam, Pai, da tua graça e da tua misericórdia. Assim como disseste ao teu servo Paulo, também, Senhor Deus, faz com que tantos outros nesse momento possam ouvir a tua fala, dizendo que a tua graça basta e a tua graça é suficiente. Supra as necessidades. Visita, ó Pai, os nomes que agora passam no coração dos teus servos que estão aqui, as pessoas enfermas que teus filhos e filhas conhecem, e neste momento onde eles estão, acendem o nome dessas pessoas para que o Senhor possa visitá-los e possa restaurar para a honra e glória do teu santo nome. Também queremos pedir, ó Pai, pelo nosso país, tanto no que diz respeito ao Brasil, ao estado do Amapá, ao município de Macapá, às autoridades competentes em todas essas áreas, ó Pai, para que possam agir e atuar dentro daquilo, Senhor Deus, da graça, da equidade e da orientação da tua palavra. Visita também os países que nesse momento vivem em guerras e outros em rumores de guerra. Senhor Pai, lá na Ucrânia, Senhor Deus, já há tantos anos, Senhor Deus, sem parar, a arrogância, a soberba dos homens, a ganância dos homens tem dizimado vidas, mulheres, homens, idosos, crianças, tem destruído cidades. Senhor, tem misericórdia, Pai, e perdoa, porque muitas vezes gritamos e clamamos pela tua misericórdia, mas bem sabemos que se não fosse ela, todos nós já teríamos sido sucumbidos, ó Pai. Visita também lá no Irã, Senhor Deus, aquele país que já sofre com os seus dirigentes, ó Pai, e agora sofrendo também com outros países que, em nome de que atacam, dizimam, destroem, aonde a morte faz parte do respirar, como diz o salmista. Muitos não conseguem dormir enquanto não intentam morte contra outros. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, visita essas nações, mas em primeiro lugar, Pai, visita o coração desses líderes, para que possam ser subjugados pelo teu Espírito, para que possam se render diante da tua palavra, para que possam descer, Senhor Deus, do pedestal da arrogância, para ouvir, Senhor Deus, o clamor da tua igreja que ora. Tem misericórdia, visita cada um, Senhor, responde a nossa oração, não pelo nosso merecimento, porque o nosso merecimento, através de nós mesmos, nada temos, mas assim como diz a tua palavra, no nome do teu Filho Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que entregou a vida por nós, é no nome de Jesus que nós te clamamos, nós te suplicamos, nós te pedimos, nós te invocamos a Pai agora, hoje e eternamente. Amém. 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 Queridos, ontem eu coloquei no grupo da igreja e falando sobre a conexão missionária que teve ontem sábado pela manhã, sábado à tarde e sábado à noite, né? Colocamos um grupo para que os irmãos pudessem. Nós participamos pela manhã com os missionários, né? Jaqueline e Ed, né? Missionário de Missões Mundiais, a
angolano, moçambicano, né? Esqueci. Ele é do continente africano. Porque na África tem vários países, né? E aí, mas parece que ele é de Moçambique. Mas conversamos ontem lá, falando das experiências no campo, de tudo aquilo que o Senhor tem provido, né? Através de missões mundiais, através da ação dos missionários, através da nossa oração e através da nossa oferta, né? E precisamos visualizar isso. E como igreja, nós temos já a nossa meta missionária, a meta de orarmos pelos missionários, por missões, pelo projeto de missões mundiais. E quando se fala de projeto, ele fala lá de vários projetos que tem igrejas que vivenciam a fé, mas ainda não vivenciam a graça de Deus. Interessante isso, né? Igrejas que se reúnem como igreja, mas ainda presa aos sintomas das crendices populares que tem, né? Sintomas de feitiçaria e tantas outras coisas que faz parte do animismo da região africana. E nós, como igreja, não podemos estar fora. Por isso que, assim, gratuitamente está lá, não pagar nada para participar. Só o deslocamento, que até o município ajuda, né? Porque dia de sábado e domingo a passagem é metade, né? Então dá para ajudar. Então lá, porque lamento assim como muitas vezes não conseguimos ter a participação dos irmãos nesses eventos, que são eventos de suma importância para a compreensão, porque essa igreja, irmãos, não é a gente chegar, entrar ali, sentar aqui e a igreja. Nós não somos igreja porque fazemos isso. Nós não somos igreja porque estamos no culto. Porque no culto tem tantos que não são igreja e estão dentro, né? Nós somos igreja como somos ativos naquilo que Deus preparou e convocou. Lembra aquilo? Nós somos convocados. Todos nós aqui fomos convocados para servir o Senhor. Eu sei que tem muita gente que está interdita em tantas coisas desse dia a dia da sua vida, do seu secular, mas devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos interditando. Precisamos vivenciar a graça de Deus, vivenciar o sentimento da graça. E ouvindo, a gente fica vendo o que está acontecendo em outros lugares, né? Em outras searas. A experiência da missionária, a experiência do missionário, e tiveram do campo missionário, na luta do campo missionário, né? De ver as nações gritando, o povo pedindo, clamando para que o Evangelho seja pregado. E aí nós não podemos estar fora disso de forma nenhuma. A nossa mísera oferta não vai ser a solução, mas o nosso comprometimento com a oração é um passo muito importante. Aí eu pergunto, quantas vezes você ora por dia ou por semana por missões, pelos missionários, pelos projetos missionários? Quantas vezes você ora? Ah, pastor, todo dia eu faço minha devocional. Muito bem. E você ora por missões quantas vezes? Qual o tempo que você reserva para orar por missões? Qual o momento que você pergunta, Senhor, eu quero contribuir nessa obra? Eu não quero ficar fora desse projeto aqui. Eu quero contribuir. Como posso contribuir? Então, nós podemos pensar e vivenciar isso. O boletim, tá? Ali está o tema de missões mundiais, né? Que diz: porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão, né? Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Vamos recitar isso, irmãos? Vamos lá todos? Vamos lá todos? Vamos colocar em pé para facilitar o diafragma, né? Para facilitar o nosso ar, respiração, né, professor?
Precisamos disso para poder dar a força necessária, vamos lá? Vamos lá? Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Mais uma vez. Porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Amém, amém. Podem sentar, queridos. E missões nacionais, estaduais e mundiais, elas são preenchidas com projetos, muitos projetos. E aí nós vamos ouvir, nós vamos ouvir uma fala, uma mensagem sobre projetos de missões mundiais. Vamos ouvir uma leitura de um projeto pela irmã Monique. E a promessa para os que guardam a palavra de Deus. Também nos encoraja a pregarmos o Evangelho com urgência para que todos venham a Jesus. Entretanto, há muitos que ainda não o conhecem. As crianças, em suas mais diversas infâncias, ou seja, em suas situações em diferentes contextos históricos e sociais, enfrentam muitos desafios que precisam encontrar resposta na realização da obra missionária mundial. Quais são os desafios das infâncias? De acordo com o relatório da Divisão de População da Organização das Nações Unidas, ONU, o número de crianças entre 0 e 14 anos no mundo atualmente é de 1,82 bilhões, o que representa 28%, ou quase 1/3 da população mundial. Porém, se considerarmos a faixa etária até os 18, a população e a percentagem das crianças é muito maior. De acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e o Banco Mundial, World Bank, Tendências Globais da Pobreza Monetária Infantil 2023, destacam-se alguns pontos cruciais para que alertem o governo e organizações. As crianças representam 50% da população em extrema pobreza do mundo. Investimento nas infâncias, por meio da educação, revelou-se uma das formas mais eficazes de acabar com a persistência da pobreza entre as gerações, segundo James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2022. Considerar a proteção e a inclusão de todas as crianças nos programas e projetos de proteção social para o seu desenvolvimento saudável. Como o amor de Deus e o Evangelho podem impactar as infâncias no mundo? A Bíblia nos ensina que as crianças têm valor. Elas são incluídas na grande comissão e os desafios que enfrentam precisam ser considerados ao proclamarmos a mensagem do Evangelho, tais como desafio espiritual, mental, cognitivo, de saúde física, econômica, relacional, social e ministerial. Como a JMM responde a esses desafios? Nos campos de atuação, a JMM temos diversos programas e projetos com crianças em situações variadas. Eles buscam atender suas necessidades como forma de demonstrar o grande amor de Deus. O PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, é um programa socioeducativo missionário que leva a esperança às crianças na faixa etária pré-escolar, em situação de vulnerabilidade social.
Ele as prepara para a vida e para a integração em uma escola regular, em mais de 40 países. Por meio do PEP, a vida de muitas crianças, famílias e comunidades tem sido transformada com o Evangelho e com a educação. A Tenda de Brincar é um projeto que oferece um espaço seguro às crianças vítimas de conflitos, refugiadas ou deslocadas. Na tenda, elas podem resgatar a alegria e, ao mesmo tempo, acolher e ressignificar emoções e traumas gerados pelas mudanças e situações vividas no projeto migratório. Uma nova esperança renasce para elas. Ações acessíveis é uma nova área da Junta de Missões Mundiais que visa alcançar as crianças surdas, cegas e neurodivergentes, fazendo Cristo conhecido através de ações pensadas conforme suas necessidades. Muitas crianças nessas condições têm sido abençoadas com acesso à educação e ações de empreendedorismo. Outras com uma nova esperança de vida por meio de uma equipe de especialistas voluntários com o chamado qualificação e experiência. Além dos projetos acima citados, há outros nas áreas de saúde, esporte, acolhimento, em regiões muito necessitadas nas Américas, Europa, África e Ásia. Missões Mundiais desenvolve mais de 75 projetos em mais de 50 países, atendendo mais de 35 mil crianças em suas necessidades e desafios, levando a mensagem de amor e esperança, transformando vidas e realidades. Suas orações e contribuições cooperam para o avanço dessa obra. Que todas as crianças também possam dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Terezinha Todier, líder de estratégia missionária para infâncias. Amém. Meus queridos, é muita coisa. Aí pode pensar, mas nós somos tão pequenininhos, né? Mas o reino é grande e nós fazemos parte desse reino. E não podemos ficar fora desse projeto, né? Esse trabalho com crianças é um trabalho fenomenal, né? Enquanto, pelo menos nós aqui, né, nos reunimos na quarta e no domingo, a grande maioria só no domingo, o reino de Deus trabalha todos os dias. Incansável, né? A missionária ontem ela falou uma coisa extraordinária assim, com crianças, né? Trabalho com crianças, tudo, até que ela tem um Natal que ela faz lá, que eles fazem, e esse Natal não é mesmo presente, não sei o que, não, é com acolhimento, com a comida diferente, né? Com a alimentação diferente. Ela contou uma experiência lá que juntou as crianças, né? Muitas crianças, e com a equipe lá, chamando as crianças vinham. Aí quando chegaram, eles disseram: só, vamos ter a reunião aqui tudo, mas tal dia, vocês orem aqui. As crianças não são crentes, né? Ela começou a ensinar eles a orarem, pedindo a Deus que levantassem mantenedores para essa atividade. E as crianças começaram a orar lá, depois daquela reunião, né? E nessa reunião, veja que coisa assim, meu irmão. Nessa reunião, eu disse: olha, vamos ter galinha assada e macarrão. Galinha assada e macarrão. Aí juntou as crianças, e foi naquela coisa toda, né? Ela chamou as crianças: pode ter uma coisa, só vai participar quem tomar banho, né? Aí disse que na hora que ele banho, eu quero dizer, quem esquece? Não, porque ele não tomou banho. Não, vamos lá, correu aí com uma poça de água mesmo. Aí pegou lá, se lavou na poça de água e correu para fazer. Você vê o estado de pobreza, né, que tem no local desse. Aí depois disse: olha, vou fechar o portão, ninguém pode sair. Aí teve quem sair não volta mais. Aí teve um que pediu: quero ir
sair. Ele disse, se você for, você não volta mais. Ah, mas eu quero. Aí saiu. Aí ela saiu, pronto, ele foi embora. Aí depois de um tempo, aí chegou ele com a mãe dele. Aí a mãe bateu lá, não foi atender, a mãe disse assim, ó. Ela disse, porque eu disse a ele que se ele saísse, ele não voltava mais. Mas ele saiu porque ele queria ir lá, veja só que coisa. Porque ele queria dizer aos irmãos que não vieram, ei bestão, vocês perderam, vai ter galinha assada e macarrão. Ele queria dizer isso. Aí ela olhou para ele assim, olhou e disse, já que ele foi fazer para eles, foi fazer o marketing da missão, não deixou ele entrar, entendeu? Mas veja só, são coisas simples. O que é uma galinha assada e um macarrão? Porque tem gente aí que não vai macarrão, não é verdade? Missões mundiais atingem, alcançam. No texto que foi lido, foi dito aí quantos projetos? 75 projetos em 50 países. Né? Então vejam só, muitas. Isso se resolve com dinheiro? Não. Se resolve com comprometimento espiritual. Porque o dinheiro vai acabar. A oração vai vir. A oração instantânea, é na hora. A gente ora aqui no Brasil e Deus responde automaticamente lá na África, na Nigéria, no Zâmbia, em Angola. Responde na hora. Então não é o nosso dinheiro, ainda que nós podemos juntar ele para ajudar, mas é o nosso comprometimento, a nossa oração e o nosso sentimento diante do Senhor, com o coração lá derramado, o coração dizendo assim, aqui, eu tenho desejo, eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu quero participar dessa obra, eu quero participar. E com participar, meu irmão, não tem, como é disso? Não tem regra oficial para se participar dele. Porque a participação de cada um de nós é o nosso comprometimento com Deus. Né? Não é porque você tem um trabalho, tem um emprego, não é isso. É o nosso comprometimento com Deus. Fale com Deus. Você pode dizer, Senhor, eu não trabalho, eu não tenho nenhum recurso, mas eu quero participar desse projeto. Eu quero levantar minha oferta missionária. E você que tem o seu trabalho, Senhor, eu tenho um trabalho, mas só ganho isso aqui. Eu queria, me ajuda a administrar para que eu possa participar. Porque tudo, irmãos, tem que partir do seu coração. Porque no coração de Deus já partiu. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já partiu do coração de Deus. Participar dessa obra, aí tem que partir do nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a cada. E não esqueça, missões não é campanha. Missões é ordem de Deus diária para a sua igreja. A gente faz campanha porque nós seres humanos somos complicados. Mas é algo diário. Todo dia, todo momento. Certo? Vamos isso. Louvar o nosso Deus com cântico, e enquanto estivermos louvando os irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas que pertencem à casa do tesouro, poderão depositar no gasofilácio. Vamos colocar
escolarizado lá no Data Show. Enquanto estivermos cantando, louvando o Senhor, em suas ofertas, poderão depositar suas ofertas nas ofertas. Amém. Você vai, nós vamos louvar a Deus mais uma vez com o cântico Cria em mim, ó Deus.
Deus seja louvado. Queridos, quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 2, Miqueias capítulo 2, Miqueias capítulo 2. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura. Vocês acompanham com suas Bíblias. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alma o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tornam assim. Fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis ativamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca. Como me despoja, reparto os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizendo eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há poucos se levantou o meu povo como inimigo, além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei, do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Esse texto, especialmente o versículo 10, ele retrata uma ideia assim:
Miqueias estava falando ao povo. O povo sempre estava dizendo: amanhã eu faço. Olha, amanhã eu vou começar. Né? Igualzinho aquela promessa de final de ano. E muitas pessoas fazem a si mesmo e aos outros, e temem a Deus, e termina que não cumpre nem a Deus, nem a si, nem a ninguém. Este ano eu vou esse ano eu vou estar sempre, né, naquela ideia. Amanhã eu vou. Se nós pararmos para pensar como existem pessoas que deixam tudo para amanhã, e o conserto, vamos dizer aqui, o conserto de alguma coisa na casa não depois faz. E muitas vezes nós precisamos entender que algumas coisas é preciso se tomar decisão para o agora, não deixando para amanhã. Sempre agora. Porque muitas coisas não se pode fazer amanhã. Veja que lembra aquela fala de Jesus? Quando Judas, veja só, que exemplo interessante. Quando Judas estava na eminência de trair a Jesus, ele sai lá daquele momento da ceia, fica, como diz, né, arrodeando, né, como aquela ideia, naquela dúvida, passo ou não passo. Quem lembra o que Jesus disse a ele? Quem lembra qual foi a palavra que Jesus disse a Judas? Agora, o que tens de fazer, fazes agora. Judas fazia parte de um grupo seleto de pessoas que foram chamados para aprender, para se versarem nos ensinos de Jesus, para esta grande missão de evangelização para a humanidade. Mas Judas foi corrompido pelas suas ideias, corrompido pelo seu sentimento, corrompido pela sua ganância, corrompido pelas suas ocupações, corrompido pelos seus sentimentos, corrompido pelos seus desejos. E Jesus disse para Judas o que tem que fazer: faz agora, faça logo. É verdade que aquilo que Judas tinha que fazer naquele momento, a gente pode até pensar: poxa, mas Jesus sabia que Judas ia fazer era um vacilo, e diz isso. Por que Jesus disse o que tem de fazer, faz agora? Porque Jesus não estava falando ali especificamente para Judas, estava falando para todos os seus discípulos. Porque aquilo que nós temos que fazer no reino, não podemos deixar para amanhã. Eu não posso esperar para amanhã para ser santo. Eu não posso esperar para amanhã para falar do evangelho a alguém. Eu não posso. Eu tenho que fazer agora. Eu tenho que fazer hoje. Porque o tempo do Filho de Deus, o tempo do crente, é um tempo presente. É um tempo agora. Por vários sinais, Jesus falou aos seus discípulos e deixou para nós outros sinais para entendermos isso. Em todo momento, Jesus não deixou de orar porque os discípulos dormiram. Jesus não deixou de curar porque os discípulos não acreditaram. Jesus não deixou de multiplicar porque os discípulos eram avarentos. Jesus por várias vezes falou que ele tinha urgência no tempo. Aí minha pergunta: por que é que nós vivemos vagarosamente
segundo a orientação de Deus. Não podemos deixar para amanhã. Não que eu vou combinar com o fulano. Eu vou combinar. Primeiro você combina com Deus. E aí quem combinar com você vai estar com você. Quem não combinar com você não vai estar com você. Não tem. É assim que se segue. No ministério de Jesus ele nunca parou. E eu vou dizer até uma palavra aqui assim. Talvez você ache até pesado. No ministério de Jesus ele nunca parou para esperar por ninguém. E ele nunca mudou o curso de suas realizações por conta do desejo de ninguém. Por que é que hoje nós, no pleno século XXI, nós sempre achamos que Deus vai parar ali, vai parar ali, vai mudar você aonde? Por minha conta, por conta de mim. Colocamos aí, eu não coloquei, mas colocamos nos carros sempre, filho do rei, vivendo feito mendigo, vivendo feito um vagabundo, mas diz que é filho do rei. É urgente o tempo, precisamos saber que o nosso tempo é presente, irmão. Crente não pode pensar para amanhã. A única coisa que nós pensamos para amanhã é a chamada, é o tocar da trombeta, é o arrebatamento da igreja. Isso vai ser. Mas nós temos que pensar que se a igreja for arrebatada hoje de madrugada, quantas pessoas você falou de Jesus durante essa semana? Para quem você testemunhou? Quantas mensagens no WhatsApp você mandou para alguém falando do amor, da graça e da maravilha do Senhor? Quantas vezes você abriu sua boca para abençoar aqueles que estão ao seu redor? Porque muitos esperam para fazer isso amanhã. Diga que amanhã eu vou. Diga que amanhã eu vou chegar lá. Em 2 Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 4, nós lemos: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, olha aí, serão egoístas, avarentos e presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, profanos, implacáveis, caluniadores, sem equilíbrio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Vamos lá. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Essas profecias, isso aí que Paulo falou a Timóteo, nós temos visto todo dia se cumprindo no mundo, e nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque o nosso tempo é presente, porque o dia da manhã e o dia da morte é incerto. Nenhum de nós temos. Por isso precisamos fazer hoje, porque amanhã nós não sabemos. Amanhã ninguém sabe. O profeta Jeremias adverte-nos em Jeremias capítulo 13, verso 16, dizendo: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes
hoje. Que privilégio? Nós não sabemos, né? O dia da nossa morte. Sabia que isso é privilégio? Porque imagina, irmão, a dor, se nós soubéssemos do dia da nossa morte. Quer uma prova bíblica? Vou dar. O rei Ezequias estava lá numa boa, só na tranquilidade. Aí, um belo dia, que deixou de ser belo, lá veio um profeta. E na história do Antigo Testamento, os profetas moravam fora da cidade. Eles não moravam na cidade. Eles não moravam no Lamento. Quando o profeta ia lá, ele ia dizer alguma coisa, ou para todo mundo, ou especificamente para alguém. Aí num belo dia, chega lá o profeta, na porta do rei, e diz: "Opa!" Eu acho que o rei não se alegrou, não, que o rei sabia. Todo rei sabia. Quando o profeta chegava, vinha notícia. Poderia ser boa, poderia ser ruim, mas a notícia que vinha era de Deus. Aí o que é que o profeta diz para ele aqui? Arruma a tua casa, arruma teus brebotos aí, tuas coisas, porque tu vai morrer. Ezequias tocou trombeta. Ezequias foi lá para o quarto dele. Ezequias ficou deprimido, angustiado. Foi para o quarto, deitou na cama, botou a cara na parede e ficou lá, choramingando, falando com o Senhor. Chorou tanto que o profeta deu uma mensagem e foi embora. Quando o profeta está saindo da cidade, aí Deus diz: volta lá, vai lá novamente. Mas eu já dei o teu recado. Não, diz agora que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Meus queridos, nós não sabemos. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Isso é um privilégio. E se soubesse, para todo mundo pintando, varrendo, limpando, não perdia o mundo. Mas é muito importante nós entendermos a contagem regressiva. Seria muito triste. Imagina, poxa, falta 4 anos, 2 meses, 15 dias e 4 horas, 2 minutos. Imagina, aí amanhã falta, não sei o que lá. Imagina que contagem. Portanto, precisamos estar preparados, porque o nosso tempo é hoje. Há um hino do cantor cristão que diz assim: é um hino que a gente canta por não crente, né? Mas se nós prestarmos atenção, é para nós também. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje, não é amanhã. Não é amanhã, é hoje. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, podia ter dito lá para Ló: ó, arruma a tua bagagem, tua família, e amanhã pela manhã tu sai. Sai agora, porque o tempo de Deus é hoje. Quando Moisés foi arrebatado e Josué assumiu a liderança do povo de Israel, ficou sem saber como ia fazer. Aí Deus disse para ele: ó, não tu mandei hoje, esforça,
Vou colocar aqui também. Deixar os irmãos ler. 2 Coríntios. Vamos lá ler esse texto aí, todo lá, bonitinho. Porque aqui, agora. O dia que você, meu irmão, minha irmã, vamos dizer essa linguagem, né? Aceitou a Jesus, não foi você que projetou, não. Foi Ele que projetou. Você pode ter até resistido, mas foi Ele que projetou. Porque aqui, agora, o tempo da salvação é hoje, não é amanhã. Uma vez que a palavra do Senhor nos esclarece, é bom observarmos o que Deus disse através do profeta Isaías, lá em Isaías, esse é conhecido, né? Isaías 55, versículo 6. Mas coloca-se bem. Os irmãos conhecem Isaías 55, 6? Então vamos lá. Começa com B. É isso lá. Vamos lá. Isaías está aí. Vamos ler agora. A parte ali. O nosso tempo presente. Já pensou como existe pessoas que deixam tudo para amanhã? Já pensou como são as coisas? E nós precisamos, queridas, vivenciar isso. E aqui no livro de Miguel está lá, é agora, levanta, vai que é amanhã. Né? O tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo de decidir é agora. Alguém quando pula de paraquedas, quem sabe quem faz isso já fez? Alguém quando pula de paraquedas, ele sabe que deu um tempo determinado. Errou, é fatal, é morte. Porque diz assim, pula, faz aquela rotoria aí com um tempinho, aí tem que puxar lá o pico. Porque se puxar depois do tempo, é arriscado o paraquedas abrir, mas o cara quebrar as pernas, porque não deu tempo suficiente para dar o apoio para dar a chegada do sol. O meu querido, minha querida, o tempo é hoje. Olha, eu estou pensando, mas o mês que vem, eu estou aí, eu vou regularizar minha vida na igreja, vou regularizar minha vida nesse mês que vem. Deus não vai estar, veja só, Deus não vai estar batendo na sua porta. Eu te falei que é hoje. Sabe por que não vai? Porque todas as orientações cabíveis e notórias e necessárias nós recebemos. O tempo é hoje. Ah, porque eu estou esperando o tempo é hoje. Ó, eu contei aqui uma história, mas contei, não é tanta história que eu conto, e às vezes as pessoas até não prestam bem atenção, mas eu já contei a história de uma pessoa. Eu sempre vou contar a história que ela notória a ideia da mensagem. Fui pastor de uma igreja e teve um irmão que ele saiu da igreja, mas ele não saiu porque quis sair. Ele saiu porque ele era empregado de outro irmão da igreja. A esse irmão da igreja saiu da igreja. Aí quando esse irmão, vou falar assim, né? Quando o irmão patrão saiu da igreja, o irmão empregado saiu também. Aí quando me encontrou, aí ele disse, meu irmão, tudo bem? Pastor,
assim, o irmão saiu e trabalha com ele, eu saí também. Mas quando ele voltar, eu escorro. Eu me lembro como hoje, a palavra que ele me disse: quando ele voltar, eu escorrego atrás dele. É uma linguagem interior, né? Estou com ele junto. O que aconteceu? Não teve escorrego. Esse irmão escorregou para dentro da sepultura, porque ele morreu antes de escorregar atrás do outro irmão. E o que aconteceu? Olha que coisa interessante. O que aconteceu? O irmão patrão voltou para a igreja e o irmão empregado morreu sem voltar. Ou seja, o tempo dele voltar era o tempo quando ele me encontrou. Não foi porque me encontrou, porque ele falou isso. Ele disse: não é volta. Não, mas quando fulano voltar, eu volto. Fulano voltou, mas não deu tempo para ele, morreu antes. Uma pessoa querida, amada, e mais, uma pessoa extraordinária, evangelista, uma pessoa que tinha problema de cataratas. A pregar o evangelho, ele fazia assim mesmo, com uma lupa, ele lia a Bíblia assim, a distância, o intervalo da Bíblia para o olho dele era lupa, mas mesmo assim ele lia a Bíblia. Era evangelista, aí deixou de ser evangelista porque escorregou atrás do erro do outro. Quantas casas visitamos na área rural dessa cidade, através desse irmão? Pouca leitura, mas tinha uma coisa extraordinária. Qual era? A vontade, o prazer de evangelizar. Mas escorregou atrás do patrão quando o patrão saiu, e não teve tempo de escorregar com o patrão quando o patrão voltou. Isso sabe por quê? Deixou para amanhã o que tem que se fazer hoje. Tempo. Precisamos do tempo. E o nosso tempo é o tempo presente. É hoje. Amanhã pode ser subsequentemente a continuidade daquilo que nós decidimos hoje. Mas as decisões que amanhã eu vou lá. Olha, amanhã tem muita gente que na declaração do imposto de renda, aí tem muita gente que diz assim: olha, é de tanto a tanto, mas sempre a receita prorroga mais 30 dias. Aí tem vezes que a receita não prorroga, aí o cara perdeu o tempo. O meu querido, minha querida, vivamos esse sentimento. O tempo é hoje. O que você tem que fazer? Não, meu povo, isso. Quando eu fizer isso, quando terminar aqui assim, eu conheci muitas pessoas que começaram a construir casas. Construíram casas, só vou morar quando estiver pronto. Muitos nunca moraram na casa. Morreu antes de morar na casa. Aí tem outros que dizem o quê? Vamos fazer a casa, botar as portas e vou rebocando direitinho, fazer o piso, morar e devagarzinho vou fazer. Aí esse não, né? Devagarzinho vou fazer. Deus não, só vou morar quando tiver tudo pronto. Aí morre, fica para a viúva dos herdeiros e acabou. Porque o tempo é hoje. O tempo é hoje. O chão é hoje. É agora. Então, meus queridos e minhas queridas, lembremos muito bem disso. O tempo do Senhor é hoje. E nós não sabemos quando é que o céu vai se rasgar com a volta do Cordeiro. Por isso que o que precisamos fazer
façamos hoje. Se você precisa organizar a sua vida, organize a partir de agora, quando chegar em casa. E essa semana que vem agora seja uma nova semana na sua vida, com nova diretriz, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos colocar em pé, queridos irmãos. Louvar o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça, bondade, misericórdia e amor, que o Teu Espírito nos ajude
nos capacite, nos oriente, para que os nossos passos sejam passos, Senhor Deus, direcionados em obediência à Tua palavra. Que as nossas decisões diante de Ti, Senhor, serão tomadas com urgência no dia de hoje, para que possamos não só trilhar, mas visualizar a Tua glória e a Tua graça em nossas vidas. Abençoa Teus filhos e filhas nas suas dúvidas, nas suas fraquezas, nos seus medos, nas suas resistências, para que possam, Senhor Deus, ousadamente, corajosamente, tomar as decisões que precisam ser tomadas, para que possam, Senhor Deus, exercitarem a Tua graça, realizarem, Senhor Deus, a Tua ordem através da pregação da palavra, através da compaixão e graça, através da fidelidade, do compromisso com o Teu reino, com a Tua palavra e com a Tua igreja. Nos ajuda para que não possamos estar deixando para depois as decisões que precisamos tomar hoje diante de Ti. Que as nossas escolhas sejam de santidade, de fidelidade, de integridade, de amor, de dedicação, de entrega total na Tua presença. Para que como igreja Tua possamos em todos os dias cumprir com exatidão a missão que colocaste em nossas mãos. Nos abençoa no nome do Teu Santo Filho Jesus, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor espera que nós cumpramos através das nossas decisões. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e toda sorte de bênçãos celestiais do Seu Espírito sejam derramadas sobre a vida de Tua igreja, dos filhos e filhas que congregaram aqui nesta noite, e sobre a vida dos Teus filhos e filhas espalhados na face da terra, para que em tempo hábil, ó Senhor, Teus filhos e filhas tomem a decisão que precisam tomar, porque urgem assim fazer para o cumprimento da Tua vontade, agora, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Depois da oração silenciosa, estamos dirigidos aos nossos lares.